Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com a participação do secretário Felipe Peixoto, secretário de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca do Rio. Secretário, vamos falar um pouco de política. O senhor tem uma tradição política em Niterói, foi vereador em Niterói, é deputado estadual eleito fundamentalmente por Niterói, ou seja, é um militante, um ativista político tradicional de Niterói, participou da atividade estudantil, enfim, tem um histórico brilhante na atividade política de Niterói. Bom, primeiro eu queria saber o seguinte, qual é a sua avaliação? Niterói, há muitos anos, é administrada por uma corrente política da qual o senhor faz parte. O prefeito Jorge Roberto Silveira já exerceu 2 mandatos, está no seu 3º mandato, teve um interregno em que foi prefeito também, o anterior seu vice-prefeito, que era do PT, mas enfim, naquele momento era uma pessoa do grupo político do prefeito Jorge Roberto, ou seja, há um grande espaço de tempo em que o seu grupo político, de certa maneira, tem hegemonia à frente do poder municipal de Niterói. Bom, passado esse tempo, o senhor acha que Niterói mudou ou o senhor acha que a cidade realmente hoje tem menos carências do que tinha, a cidade evoluiu do ponto de vista administrativo, ou o senhor acha que há muito que se fazer ainda em Niterói? Tem muita coisa para fazer. A cidade cresceu, os problemas aumentaram. Agora, Niterói deixou de ser uma cidade que a gente tinha vergonha de dizer que morava na cidade, que emplacava o carro na cidade, para ser uma cidade afirmando na vanguarda. Niterói avançou muito. Eu sou de uma geração que participou desse processo de mudança. E a população confirmou, por diversas eleições, o interesse em manutenção desse projeto que tirou Niterói de uma cidade que perdeu muito quando foi capital, porque ela deixou de ser capital, houve um esvaziamento político muito grande, e ela conseguiu, através de uma série de ações, que eu posso citar aqui, por exemplo, a solução do problema de saneamento da cidade, com colocação de água e de esgoto na região oceânica, na expansão da cidade. Você está falando de uma geração que viveu essa mudança de Niterói. Existem, acho que talvez, 2 momentos do governo Jorge Roberto frente à prefeitura até 2002 e essa última gestão dele, que é uma gestão que vem sofrendo críticas contundentes da opinião pública. O que está faltando agora na cidade? Nesse exato momento, a gente está uma cidade com 500 mil habitantes, 300 mil carros, cidade que é totalmente congestionada. Como que esse momento político, faltou alguma coisa nessa administração? Eu queria corroborar o que ele falou, porque tem toda a razão que o Renato disse. Quer dizer, nas administrações anteriores havia um certo brilho na administração de Jorge Roberto, um reconhecimento unânime que transbordava os limites de Niterói e chegava ao Rio de Janeiro. Hoje o que passa, a imagem que se tem é que perdeu o brilho, perdeu um pouco o encanto. Eu não estou dizendo que a administração vai mal ou vai bem, eu estou dizendo que esse brilho da inovação não existe mais. Acho que Niterói conseguiu ser uma cidade de vanguarda, conseguiu, por exemplo, construir um museu como o MAC, que é referência internacional, e construir um terminal rodoviário como o João Goulart, duplicar Rio Branco. Agora, a cidade precisa de mais do que isso. E eu acho que a cidade vive esse momento. Niterói precisa resolver problemas hoje, que são problemas de cidades médias brasileiras. Como eu falei aqui no engarrafamento de Rio das Ostras, Macaé, você vai a Friburgo, a terra do Renato Onofre aqui, e fica engarrafado. Então, a cidade, especialmente como Niterói, que vive entre as montanhas e o mar, tem problemas graves. E o grande desafio, sem dúvida nenhuma, é a questão do trânsito e do transporte. Eu tenho certeza disso. O prefeito Jorge Roberto Silveira contratou o Jaime Lerner para fazer um projeto que vai implementar os BRTs na cidade. E é urgente a implementação desse projeto. O que a gente precisa nesse momento é uma intervenção na cidade. O prefeito iniciou uma obra de construção do mergulhão para poder melhorar a questão de circulação. Agora, se a gente não implementar os terminais intermodais, se a gente não racionalizar as linhas de ônibus e não tiver um sistema de transporte que funcione, a cidade não tem como, que a cidade não vai andar, como hoje não está andando. Eu, por exemplo... Secretário, essas são promessas que o prefeito Jorge Roberto fez na última eleição. Nós estamos há 1 ano, praticamente, da próxima eleição e ainda quase nada foi feito, muito pouco foi feito. Você acha que o PDT, que é o teu partido, o partido que está há 20 anos em alternância de poder na cidade, está com poder na cidade,
ele consegue ainda sustentar esse discurso em 2012? Primeiro lembrar que teve um período que o PT assumiu... 6 anos, durante 6 anos. Que não foi a administração. O PT não esteve participando de 4 desses 6 anos. Não houve um rompimento com a administração do PT, mas hoje o PT está na base aliada do governo e tem trabalhado em conjunto. Eu acho que o Jorge fez essa promessa, assumiu esse compromisso com a população, contratou a consultoria que fez os projetos. E na hora que começar a implantar, nós tivemos a maior tragédia da história da cidade, que foi em abril do ano passado, onde nós tivemos 169 pessoas que vieram a óbito por conta de uma maior tragédia que foi o deslizamento. Nesse caso também... E que interrompeu o projeto de implantação dos outros planos, mudar as prioridades. Eu entendi, mas nesse caso fala-se muito também que não foi apenas fatalidade o que aconteceu em Niterói. Fala-se muito que houve desídia, houve desinteresse, que há situações absolutamente previsíveis. Aquele aterro do Morro do Bumba, aquilo era uma situação absolutamente insustentável e inadmissível. E nada, houve uma discussão pós-tragédia de que foi dado o alerta através de estudos feitos pela UF, enfim, o prefeito contraditou essa informação, mas o fato é que havia uma discussão que dava conta de que aquela tragédia não foi resultado apenas do acaso. Repito que foi também resultado da omissão do poder público. O Morro do Bumba é um dos locais de deslizamento, talvez dos 300 locais de deslizamento que nós tivemos na cidade. Quem vai a Friburgo ver encostas, como em Niterói, em São Francisco, quando teve um deslizamento, em locais que não estavam ocupados. A quantidade de precipitação que nós tivemos naquele momento que levou a cidade a ficar uma semana paralisada, sem aula, sem as pessoas conseguirem deslocar, foi uma chuva fora do normal, que se teve em Angra, que depois teve em Niterói, que depois teve em Friburgo, que vai se repetir por conta das mudanças climáticas, comprovado por todo mundo. A questão do Morro do Bumba, voltando à questão política, você acha que o Bumba pode afetar as eleições do ano que vem? Hoje a administração passa por dificuldades, exatamente por ter mudado as suas prioridades. Não se implementou o projeto que se imaginava por conta da tragédia que aconteceu. Só uma pergunta, nós estamos a 1 minuto no encerramento do programa. O senhor é da base do governo, do governador Sérgio Cabral, o senhor do PDT, o senhor é secretário municipal. O prefeito Jorge Roberto, portanto, também é de um partido da base, é do PDT. Mas há outros nomes da base que pleiteiam a prefeitura de Niterói. O secretário Rodrigo Neves tem interesse, o secretário Sveiter também tem interesse, ou seja, o senhor acredita que haja ainda alguma possibilidade dos 3 partidos que hoje integram a base do governo do Estado estarem juntos nessa eleição, ou o senhor acha que isso é impossível, que haverá realmente na eleição municipal um racha? É possível, é de se esperar que o candidato do PDT seja Jorge Roberto, candidato à reeleição, pelo menos é o que se apresenta até o momento, e o senhor acha então que vai ter uma disputa entre esses partidos, de um lado o Sveiter pelo PSD, de outro lado o Rodrigo pelo PT? O PT hoje participa da base de sustentação do governo, né? O PT fez um encontro em que definiu participar do governo municipal, está no governo municipal, e vai definir lá na frente se vai continuar ou não, se vai lançar candidato. Então, a princípio, o PT hoje está nesse arco de aliança, imagina-se que possa estar lá na frente, o Rodrigo tem o desejo, agora é uma discussão interna no PT, se vai ter ou não candidatura própria dentro do município. E eu não vejo problema nenhum. O Jorge já disputou a eleição, por exemplo, contra o Rodrigo, que foi a última eleição, e o Jorge ganhou a eleição. Já disputou a eleição com o próprio Sérgio Sveiter em 2000 e ele ganhou essa eleição. A disputa é saudável e que a gente tenha candidatos que possam fazer esse debate. Ok, muito obrigado. Nosso tempo se esgotou. Foi um prazer receber o Governo do Poder, Felipe. Prazer enorme ter o Poder estar à sua disposição para a gente continuar essa conversa que foi muito proveitosa. Muito obrigado, Renato, pela sua participação e obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.